você quiser, eu disponibilizo a gravação aqui do... Assim é melhor, né? Pra você... Glória a Deus. Amém? Então vamos lá? Evangelho de João, aula 41. Então, gente, queria falar uma palavra introdutória aqui, que é sobre o Evangelho. Né? Existem assuntos na nossa fé que eles são basilares. Né? E o Evangelho é um desses assuntos. Talvez o principal, né? Talvez é o principal assunto que nós temos que aprender ou que baseia a nossa fé é o Evangelho. Né? E isso que nós estamos fazendo aqui, né? Nós já estamos aí há tantas aulas, né? Estudando sobre esses assuntos. E quando se fala de assuntos basilares, ou assuntos bases, né? São aqueles assuntos que, se nós não estivermos firmados neles, ou seja, se a nossa espiritualidade não estiver muito alicerçada nesse assunto que é base, a nossa fé desmorona. A nossa fé desmorona. Então, muito mais importante que defender, às vezes, uma fé calvinista, uma fé arminiana em termos de soteriologia, né? A salvação e tal, às vezes, as pessoas gastam muito tempo nessas coisas que não são base. Na verdade, tanto faz no final das contas, aquilo ali, não é uma coisa de vital importância. Então, às vezes, a gente gasta um tempão em parede, na pintura da casa, mas não investiu a quantidade necessária na sustentação, nas bases. Lucas 6, 49 fala assim, ó. Presta atenção, Lucas 6, 46. A partir do 46, ela fala assim, ó. Por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então Jesus já começa introduzindo. Por que você me chama de Senhor, Senhor? Por que você me chama de mestre, mas não faz o que eu mando vocês fazerem? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. O que ele parece? É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou. Então, já começa falando, né? Está num terreno, o que a primeira coisa que a pessoa faz, ela começa a cavar. Ele fala que essa pessoa cavou. Abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre uma rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde a abalar, por ter sido bem construída. Mas quem ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce. Perigoso isso, né, irmã Alan? Irmã Marina? É zero aconselhável fazer isso, né? Chegar e construir em cima da terra. Vai dar ruim. É certeza, gente. Pode durar um bocado, mas vai cair. Algum momento vai cair. Arrojou-se o rio contra ela, logo desabou. E acontecendo que foi uma grande ruína daquela casa. Mateus 7, 24, ele fala a mesma palavra. Só que ele adiciona adjetivos aos construtores. Ao primeiro construtor construindo a rocha, ele chama o cara de prudente. E sábio, em outras versões, né? NVT, a NTLH chama de sábio. O segundo chama de tolo. O que é um tolo, gente? Então, todo aquele que ouve as palavras de Jesus e não põe em prática, ou seja, não tenta entender esse evangelho, porque é base. Se o evangelho é base, gente, você não pode viver sem ele. Você pode viver sem entender nada de como é que é? Predestinação e livre-arbítrio. De não sei o quê. Mas o evangelho você tem que saber. É base. Você pode viver sem muitas coisas que a gente, às vezes, estuda exaustivamente. Mas sem evangelho você não pode. Você vai cair. Amém? Nessa parábola, gente, chama de tolo, insensato. E a NTLH vai chamar o cara de sem juízo. O que é um homem sem juízo? Aquele que é louco, né?
não está com o juízo em dia. Quer ouvir as palavras de Deus, ouvir as palavras de Jesus, ouvir o evangelho de Jesus e não pôr em prática. Isso é muito importante. Nessa parábola, né, gente, que é um arquétipo da vida real, né? É um modelo da vida real. Esses dois personagens, eles têm. Jesus te chama a escolher. Né, ó, você pode ser um, como você pode ser o outro, não é, pastor? Ele está te deixando escolher. Você pode ser o tolo, ou você pode ser o prudente. Você pode ficar de pé, ou você pode cair daqui uns dias. Porque não vai cair de primeira, gente. Dá para construir uma casinha na terra, não é, Marina? E ficar uns dias ali, uma cabana. Mas uma hora vai cair. Uma hora vai cair. Ou seja, gente, ele te dá essa opção. Mas tem uma coisa que ele não dá opção. O que acontece nos dois casos? Quem pode me falar aí? O que vem nos dois casos das parábolas, gente? A chuva, a tempestade, a enxurrada vai vir na vida de todo mundo. Não se engane que você aceitou Jesus, sua vida vai ser tudo de bom.com e vai dar tudo certo. Gente, isso não é evangelho, não. É mentira. Infelizmente, sabe, às vezes parte o meu coração dizer que um dia você vai se separar de um ente muito querido seu. Você ama e quer referência na sua vida. Ele vai partir. Vai doer muito. Vai sangrar seu coração. Às vezes você orou para ele ficar e ele não ficou. Isso é uma tempestade na prática? Uma vez você vai orar e a bênção não vai vir. Quando você conhece aqui que veio aqui, orou, a bênção não chegou. O que o cara fez? Foi embora. Por quê? Porque não tinha alicerce. Ou pior, né? A bênção veio e o cara ainda saiu. Tem muitos assim, eu conheço. Não cabe no dedo das mãos as pessoas que a gente conheceu, conviveu com a gente, que estavam firmes na fé, arrumou uma namorada e saiu da igreja. Orou pela bênção. Saiu da igreja. Saiu da fé. Tem pessoas que eram exemplos para mim, na minha caminhada inicial. E hoje, a gente vê na internet militando a favor de coisas horríveis. De pessoas horríveis. Pessoas referência. Ou seja, é a base, gente. Ou você... Por que nós estamos aqui, gente? Nós já estudamos 41 aulas sobre o Evangelho de João. Foram aproximadamente 55 horas sentados nessa cadeira estudando sobre o Evangelho de João. 3.280 minutos. E nenhum deles foi desperdiçado. Cada momento desse está construindo, gente. E não foi, talvez, a maioria das pessoas que participou, mas... E às vezes as pessoas estão olhando para a Marina, poxa, e aí? Você gastou esse tanto de hora? Você podia ter feito tanta coisa, Marina. Quantas horas no clube, quantas horas pedalando e dormindo. Cara, ninguém vê. Alicerce é um negócio que ninguém vê. Mas se faltar, vai cair. Essa vida que a gente está vivendo aqui, as coisas mais importantes na sua espiritualidade com Deus é as que ninguém vai ver. O seu devocional diário, sua oração diária, sua vida de oração, a sua vida de leitura na palavra, é a infraestrutura. Por que eu coloquei esse nome de infraestrutura, gente? É justamente isso. São ações, são coisas que nós vamos fazer, são hábitos que a gente vai aplicar na nossa vida, que servem de base. Ele não vai enfeitar a sua vida, o fato de você estar lendo todo dia a palavra de Deus. Ele não vai enfeitar nada, ninguém está sabendo. Eu não sei nem quem está participando, quem não está participando. Às vezes eu estou olhando para a mesma pessoa, a pessoa está do mesmo jeitinho, veste as mesmas roupas. Mas o dia que a onda bater, e se realmente ela está com uma boa infraestrutura, ela não vai cair. A gente só sabe o dia que a tempestade vem, irmão Johnson. O dia que a tempestade vem, aí você sabe quem tem estrutura e quem não tem. Quem investiu na palavra e quem não investiu. Quem investiu na oração e quem não investiu. Quem tem devocional diário e quem não tem. É isso que vai acontecer. E o problema é esse, é que vai acontecer. Né? Não sou o coach da derrota, não, gente. Mas você vai arrumar problema na sua vida, querendo ou não querendo. Você vai arrumar.
Você vai sofrer algumas coisas daqui a uns tempos que você vai precisar disso aqui agora. E não adianta construir base na hora que a casa rachou, adianta? Eu uso muito Marina e Alan, que eu fico sempre olhando para eles. Se eu falar uma besteira de construção aqui, eles me corrigem. Entendeu? Mas adianta, a hora que a tempestade vem, que rachou tudo, você querer fazer uma base para sua casa? Vai gastar mais e não vai ter jeito, às vezes. Vai cair. E aí você vai ter que construir tudo de novo. Vai ter que começar do zero. Vai ter que alguém te ajudar. Vai ter que vir o pastor para libertar seu filho das drogas. Vem cá fazer campanha de oração com você, com seu filho, que viveu a vida inteira na igreja e caiu nas drogas. Por quê? Você não investiu em base. Nem em você, nem nele. Porque a base dele depende muito da sua hoje. Amém? Então, quando se estuda o evangelho, gente, foi 41 aulas para tentar chegar hoje no fim do capítulo 5. 41 aulas. Tem muita coisa. Será que nós ficamos aqui de bobeira? Porque tem muita coisa. O evangelho é muito importante. Amém? E depois dessa palavra introdutória, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Aula 41. Vou passar rapidamente aqui, né? Sempre gosto de falar, gente. Nosso versículo-chave, João 20, 31. Porque estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Resumindo, foi para isso que o Evangelho de João foi escrito. Ele mesmo falou. Ele mesmo falou. Ele está relatando um monte de coisas. Ele registrou esse tanto de coisa aí para que vocês creiam em Jesus. Mas não é acreditar em Jesus, é crer em Jesus. É um crer que dá fruto de arrependimento. É um crer que muda a sua vida. É um crer que você age conforme os mandamentos de Jesus. Ou seja, você começa a cavar. 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 Essa crença em Jesus vai te fazer cavar. E quando você chegar ali, você estabelece a sua rocha, o seu alicerce. É o Filho de Deus. Então, saber que Jesus é o Filho de Deus vai fazer com que nós vivamos isso aí, tenhamos vida, né? Em nome de Jesus. Então, é para isso que vivemos esse evangelho. Então, nós estamos na aula, a 7ª aula de Jesus explica o seu ministério. Não dava muito por esse assunto, achei que ia ser bem curtinho. Mas, nossa, E quando eu comecei a estudar, porque caiu nas minhas costas isso aqui, e quase que eu entrei em desespero. Meu Deus, não estou entendendo nada. O que eu vou falar? Não estou entendendo, mas demorou para encaixar. E essas verdades foram entrando e parece que foi uma coisa linda. Eu imaginei que seria poucas aulas, mas o Senhor tem sido generoso com a gente aí. Então não vou gastar muito tempo. As primeiras aulas a gente falou muito sobre o que conectava isso, né, gente? Então isso é o resultado do paralítico no tanque de Betesda. Então primeiro houve o paralítico no tanque de Betesda, né? Então Jesus cura aquele paralítico no sábado. Aquela cura de Jesus cria uma grande confusão com os líderes religiosos. E Jesus fez isso intencionalmente, né? Não vamos entrar muito nesse assunto. E aí ele vai começar um embate com os líderes religiosos. Ele vai começar um embate. É por que a gente tem que contextualizar? Porque tudo que Jesus está falando ali, quando você entende quem é o público-alvo, né? Para quem ele está falando, você consegue entender melhor a verdade. Então, quando Jesus está confrontando alguém, mas quem são essas pessoas? São os líderes religiosos, gente que entende muito da palavra. Eles lideravam o povo, né? E Jesus chega lá, e eles tinham, gente, não só poder religioso, eles tinham poder político também. Né? O sinédrio, eles podiam julgar os judeus. Eles não podiam julgar romanos naquela época. Mas os judeus, eles podiam prender, eles só não podiam matar. Podia prender, podia açoitar, podia aprontar com os caras. Mas, por isso que todo mundo tinha muito medo deles. Mas eles não podiam. Então, é com essas pessoas que Jesus fala. São pessoas líderes religiosas e líderes políticas também do povo. Né? Então, Jesus faz um ato de protesto ali para mostrar aquela. Como é que a gente vai falar? Aquela hipocrisia deles. Aquela hipocrisia. Então, Jesus denuncia um sistema religioso hipócrita, mentiroso, né, gente? Um sistema religioso vazio. Né? E nos últimos tempos, Deus tem me incomodado muito. Né? Às vezes, sangra meu coração ver uma pessoa assistindo louvor. Pelo menos na palavra eu fico de costa. Eu fico escutando as conversas, às vezes os burburinhos. Tá? Mas às vezes no louvor você está de olho aberto, que você vê, às vezes, algumas pessoas assistindo, cara.
que é isso, gente? Às vezes a gente olha para os fariseus e coloca eles como os vilões da história, mas se você olhar lá no fundo, você também é. Você age como eles às vezes. Nós agimos como eles às vezes. Nós viemos aqui e vivemos uma espiritualidade vazia. Viemos para cumprir uma meta, para cumprir um ritual, e não aproveita de verdade da essência que é viver com Jesus. Né? Então Jesus denunciava isso, essa espiritualidade vazia deles. Né? De muitos rituais, onde ele cura um paralítico de 36 anos, um milagre extraordinário. E os povos estão reclamando que ele fez isso no sábado. Está reclamando que o cara carregou uma maca. Então tipo assim, foi um negócio muito louco. Né? E ele vem e começa a piorar, porque ele começa a falar que eu sou o filho de Deus. Ou seja, vocês vão ter que. Aí pronto, aí que o pessoal começou a enlouquecer, e começou a acusar, e começou a querer matá-lo. Então foi nesse contexto que começou o versículo 19, que foi o que a gente começou a estudar. E aí, não vou, né? Porque nós falamos sobre um monte de coisas. Ele em várias vezes fala o amém, amém, né? Seria verdade super importante. Toda vez que você. Desculpa, eu acabei pulando, mas quando ele fala em verdade, toda vez que você lê isso na Bíblia, ele eleva a importância do que ele vai dizer. Então, no grego é amém, amém, e está elevando. Então, toda vez que vocês lêem, e acontece muito na Bíblia, né, gente? Em verdade vos digo. Tum, liga a sua atenção, que agora a coisa é importante. Né? E aí fala, né, que o Filho de Deus nada pode fazer sem a vontade de Deus, ou seja, ele só fazia o que Deus mandava, ele não seguia regras, não seguia padrões, não seguia expectativas, demandas, ele estava totalmente sujeito à vontade de Deus. Nós falamos também na última aula sobre isso, né, gente? Se o Filho de Deus não fazia a sua vontade, por que você acha que você vai fazer a sua? Irmão Alisson, cara genioso, vai fazer só a sua vontade? Não. Se o Filho de Deus dormiu no mato, no relento, se o Filho de Deus teve que fazer suas necessidades uma moita, por que você não vai ficar reclamando de um banheirinho marromeno que não é chique que nem o seu? Entendeu? Então, são coisas que a gente refletiu muito, né? Poxa, Jesus nasceu pobre para você não ter desculpa de reclamar de nada. Tudo, o pãozinho quente, pãozinho sem manteiga que acontecer, se a irmã Ellen reclamar, ela está merecendo um tapa na cara do Espírito Santo. Toma. Come e ainda agradece, meu irmão. Tem muita gente que não tem nem isso. Por quê, gente? Porque ao vivermos um evangelho muito confortável, e Deus prospera as nossas vidas, né? Todos os países onde o evangelho entrou, o que aconteceu, gente? Estados Unidos, berço protestante do evangelho, é um país próspero. Europa, que foi toda ali, que cresceu, enquanto estava, antes do protestantismo, a Europa era um Ceará, gente, é um trem horrível. Nem que o Ceará não estava tão ruim antes, né? A Europa não era essa maravilha, essa potência. O evangelho mudou aquele continente, e hoje eles abandonaram a Deus. Estados Unidos a mesma coisa. Então, o evangelho, a notícia do evangelho, traz prosperidade para nossas vidas. Mas o problema é que a prosperidade, às vezes, se mal interpretada, ela vai trazer coisas ruins para nós. Porque a gente começa a ficar chato. A gente começa a achar que nós podemos, que nós devemos, e que começa a julgar as coisas, a não aceitar menos, e começa a criar teorias de que isso é legal, isso está certo. Aí criou-se o evangelho da prosperidade. Se você não for próspero, você está em pecado. Entendeu? Que tem coisa errada, tem coisa que não bate. Então, o fato do evangelho ter prosperado a sua vida não é desculpa para você ficar um nojento. Você tem que continuar na mesma. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele era o rei dos reis, senhor dos senhores, criou o universo. E teve que se aliviar numa moita. E teve que dormir no chão. Foi perseguido. Passou fome. Foi espancado. O que mais? Foi humilhado. Quem aqui já foi caluniado?
Foi caluniado. Para de chorar. De barriga cheia. Né? E nós falamos aqui, né? Dessa submissão total a Deus e várias outras coisas. Vamos seguindo aqui, porque senão a gente não encerra. Hoje eu quero acabar, gente. 7 é o número da perfeição. Nós vamos acabar essa aula de forma perfeita. Glória a Deus. Religiosidade aí, ó. Então vai falando aqui, são um monte de coisas, né? Falamos sobre oração nesse pedaço aqui. Aí depois Jesus se coloca como juiz da humanidade, né? Então Jesus veio para julgar a humanidade. E nós falamos muito, gente, a aula número 5. Recomendo muito que quem não assistiu, assista. A aula número 5 vai falar sobre o inferno. É uma doutrina que a gente fala muito pouco. É sobre o inferno, sobre a condenação eterna. E isso é uma parte do evangelho que a gente precisa conhecer muito bem. Isso precisa arrepiar nossos cabelos. Né? Não para viver uma relação com Deus baseada em medo, mas para conhecer essa totalidade do evangelho e para sermos mais e mais gratos a Deus. Amém? Deixa eu ver o 24, nós já falamos também. Nós falamos aí, né, da segunda ressurreição. O irmão Paulinho chegou aqui, deixa eu provar. Primeira e segunda ressurreição, né? A ressurreição dos filhos de Deus é a primeira. E depois a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios. Que eles vão ser ressuscitados, julgados e jogados no inferno, no lago de fogo. Né? E o que nós devemos fazer com essa informação? Né? Foi algo muito especial que a gente estudou aí nessa aula 5. A aula 6, né, foi essa aqui que eu estou mostrando agora, né? E aí eu vou contextualizar de novo a aula 6, que ela é meio que o encaixe dessa última aula aqui. Então, agora que esses líderes religiosos estão querendo julgar a Jesus, né, eles estão lá tentando matar Jesus, caçando algum jeito de Jesus ser pego em suas palavras para ter desculpa para poder julgar Jesus. Né? Então, nesse meio tempo, Jesus já tinha acabado de falar que ele era o juiz das nações. Nós estudamos aprofundadamente isso. E aí Jesus começa a fazer o quê, gente? Ele vai entrar no jogo dos fariseus, e ele se coloca como réu, e usando talvez Deuteronômio 19:15, que fala que precisa de 3 testemunhas para que um fato seja declarado correto, né? Para que algo seja declarado fato, antes de julgar uma pessoa, precisava de 3 testemunhas. Não poderia ser só uma. Então, usando isso, irmão Juvenal chegando aí, usando isso, né? Jesus começa e levanta as suas 3 testemunhas. Né? Entra no jogo dos fariseus. E nós falamos aí, né? Que ele vai dar um baile aí nos fariseus, né? Igual a irmã Ellen tomou um baile da outra vez. Me desafiando no Super Nintendo, gente. Não dá. Ninguém faça isso. Não está tendo som. Alô? Não está tendo som? Espera aí. Alô? Pessoal de casa, mais alguém não está tendo som ou só irmão Paulo? Aline, Adriana, está ouvindo? Gente, me ajuda. Aqui para mim está normal. Não está tendo som. Para mim também está normal. Opa, como é que vai explicar para o irmão Paulo? Ela apertou o botão e é só o seu, irmão Paulo. Como é que eu explico para ele? Não tem jeito. Alguém liga para o irmão Paulo lá, alguém, e tenta avisar isso para ele, gente, por favor. O pessoal vai te ligar, irmão, vai te ligar. Vai te explicar aí. Eles vão te ligar. É o seu só, é o seu. Aí que o irmão Aço vai ligar para ele, vai resolver isso para nós. Mas ele está usando o telefone. Então, gente, vamos lá. Nessa primeira aula aí, nessa aula de passada, né, ele vai chamar a sua primeira testemunha. A sua primeira testemunha é João Batista. Né? E quem lembra de João Batista, né? Que a nossa reflexão da aula passada foi um homem que era cheio do Espírito Santo. Basicamente, nada nele faz sentido. É anormal que alguém atraia as pessoas para o deserto. Né?
ele tinha uma palavra dura, ele era um cara estranho, ele pregava num lugar ruim, mas as multidões vinham até ele. Né? Eu estava lendo essa semana na Bíblia, né? E tinha uma situação lá que eu esqueci bem exatamente, mas os fariseus chegam perto de Jesus. Eu quero que explica isso para nós. Tipo assim, tentando pegar Jesus pelo pé. Aí Jesus, peraí, antes de eu explicar, eu quero que vocês falem uma coisa para mim. E se vocês me responderem, eu respondo vocês. Aí perguntou para eles, João Batista era de Deus ou não era? Mais ou menos em minhas palavras, né, gente? Aí os caras ficaram assim, porque aí falou o pensamento dos caras, ó. Se eles falassem que João Batista não era de Deus, eles tinham medo de ser apedrejados pelo povo. Porque o povo tinha certeza. E aí eles falam, não sei. Então Jesus chega no final e fala, então eu também não explico vocês o que vocês estão me pedindo. Por quê? Porque eles queriam pegar sempre Jesus sempre tinha um jeito de escapar ali das acusações dele. Né? Então, mas eu achei interessante foi isso. Que eles ficaram, os líderes religiosos tinham medo de falar mal de João Batista, porque eles poderiam ser até apedrejados, porque o povo era apaixonado com ele. Né? Eles tinham certeza que João era um profeta de Deus. E vamos seguindo, né, gente? Então foi isso que nós falamos. Jesus chama essa primeira testemunha, né? E vamos agora para o versículo, vamos para o próximo. Então não vamos ater muito a isso, que todo mundo que estava aqui, eu acho que estava na aula passada também, né? Apesar que Jesus não precisava da aprovação humana, mas ele chamou João Batista, que seria alguém de respeito entre as pessoas. Aí agora vamos para versículo 36. Pega aí, todo mundo, versículo 36. Fala assim, ó. Mas, aí continuando, né? Eu vou pegar do anterior, porque aí vai fazer mais sentido a frase. Fala assim, ó. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que estava acesa e iluminava, e, por algum tempo, vocês quiseram se alegrar com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que João, porque as obras que o Pai me concedeu, para que eu realizasse, essas que faço, testemunho ao meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, este mesmo é que dá testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Então agora vamos para matéria nova, né? Nossa aula. Então ele chama a sua segunda testemunha, Deus, o Pai. Pode fazer, irmão. Vai fazer uma pergunta, gente. Os microfones estão ficando comigo, por isso não participar. Mas senão o pessoal de casa não escuta a sua pergunta. Esse final desse versículo aqui, 35, que fala que por certo tempo as pessoas quiseram se alegrar com a luz de João. É porque quando o povo achava que ele era o Cristo? Sim, e também porque ele, se bem que ele sempre falou que não era o Cristo. Então, assim, quem era seguidor de João tinha certeza que ele não era, porque ele falava que não era. Vem alguém depois de mim. Era a base da palavra dele. Mas aquilo estava gerando uma expectativa no povo. Inclusive, pela fala de Jesus, até os próprios líderes religiosos tinham esperança em João. Nós falamos, Herodes tinha medo de João. Toda hora fala, mas por medo de João, Herodes não fez isso ou não fez aquilo. Então a gente vê em João, não tem muito relato do que João fez, gente. Os historiadores falam que ele trabalhou por 4 anos. E, como a gente sabe, no início lá da nossa aula do Evangelho de João, a gente sabe que até hoje tem pessoas que acreditam que João Batista era o Messias. Tem os seguidores de João Batista, que no Iraque existe uma turma chamada os Mandeus, que é uma religião que era muito grande, mas agora está bem pequena, mas que acreditam que João Batista é o Messias. De tamanha força, gente, 2020 anos depois, ainda tem gente que acredita que João Batista é o Messias. Então, era uma coisa, eu acredito, irmã Ellen, que era um mover do Espírito Santo através da palavra de João. Ele devia falar coisas que as pessoas quase se desmanchavam ali o coração. Entendeu? E em cima disso as pessoas tinham certeza que ele era de Deus. Inclusive os líderes religiosos tinham muita esperança nele. Então, ele era uma pessoa que queimava, né, uma luz por Deus ali, e eu acredito que essa é a resposta que eu consigo dar. É aceitável para você? O irmão Alisson vai responder também. Sucintamente, porque a gente quer acabar a aula hoje.
Imagina só que o Espírito Santo está sem falar há aproximadamente 400 anos na Terra. O último profeta que teve a revelação foi o profeta Isaías, junto com os profetas maiores, Jeremias também. Então, o que acontece? O Espírito Santo não fala na Terra esse tempo todo. O pessoal completamente desvirtuado, alguns anos atrás, tinha o quê? A revolta dos Macabeus. Um sistema religioso podre, que desvirtuou a palavra. Um povo completamente perdido, envolvido só querendo saber da libertação de Roma e não queria saber da libertação da alma. Aí vem João Batista falando da palavra de Deus. Então, 400 anos depois, a palavra de Deus veio sobre aquele povo, através de João Batista. Aí o povo, consequentemente, ia ficar deslumbrado mesmo, porque a palavra ela não estava sendo pregada. Olha o que estava acontecendo, olha os fariseus. Tanto que a palavra não estava sendo pregada, a palavra estava sendo ensaiada nas sinagogas, porque costumes e rituais começaram a aparecer. E aquilo estava tão forte naquele povo, que o povo queria que Jesus fosse um guerreiro, um Conan, um Alexandre o Grande, para libertar. Era essa a visão que as pessoas queriam de Jesus. Tanto que isso alimentou o coração de Judas, tirando, né, os intentos de Satanás ali e tudo mais, aquela confusão toda. Então a palavra de Deus simplesmente não estava ali. João Batista veio com a palavra de Deus, então todo mundo ficou impressionado. Mas assim, eu entendo, se você pegar um pouquinho também, a criação do movimento dos fariseus, se fosse da história lá dos Macabeus, foi um movimento de santidade. Então ele começou bem, mas eu acho que terminou mal ali na época de Jesus. Mas eu acho que o diferencial, a palavra, eu concordo com o irmão Alisson em partes, mas a palavra era pregada, e por isso que é importante a união da palavra e do Espírito, gente. Eu acho que o diferencial de João Batista era o Espírito Santo, e claro que muitos anos as pessoas estavam ouvindo palavras sem a essência, né? Era Som. Alô, alô? Ah, tá. Era religiosidade pura ali, né, gente? E quando João chegou cheio do Espírito Santo, né, igual a gente leu, ele foi cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. E faz, né? Eu tô olhando os bebês ali, Edilei passando ali, Davi, de Joabe. Já pensou? Bebês cheios do Espírito Santo. Que negócio maluco. Que negócio lindo. Que é possível. Que está na palavra, gente. Não sei como, mas é. Sonho, né? A gente vê nossas crianças ali sacudidas pelo Espírito Santo. Nas salinhas ali. Então, voltando aqui, né, gente? Então eu acredito que isso. Eu acho que o diferencial de João era o Espírito Santo. Ele falava ali as palavras de Deus. Até Jesus fala, ó. Sabe os fariseus? Faz tudo o que eles pregam. Só não viu a vida que eles vivem. O próprio Jesus falou isso. Então quer dizer que o que eles pregavam não era tão errado. Só não vivia. Então há uma diferença também quem fala pelo Espírito. Tem que viver. Você não adianta só falar. Então Jesus aí, nessa parte, ele começa a chamar a sua segunda testemunha, que é o próprio Pai. Só que ele fala que o testemunho do Pai é baseado nas obras que o Pai deu ele para fazer. Então, quando ele realizava um milagre, ele atribuía, ó, o Pai deixou realizar esse milagre para provar que eu sou quem diz que eu sou. Que enviou Jesus com grande poder para realizar obras que tornavam incontestáveis a sua ligação com Deus. Né? Então, as obras de Jesus deixavam isso claro. João 3, de 1 a 2, fala assim, ó, é o encontro de Jesus com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então, Nicodemos é da mesma turma, é do mesmo partido das pessoas que queriam matar Jesus. Ele era também um fariseu. E ele era do Sinédrio, ele era líder entre os fariseus. Ele procura Jesus e chega e fala com Jesus exatamente essas palavras. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele.
Então, ó, você ver, Jesus usa algo que é incontestável, são as obras. O próprio Nicodemos, que era líder, que esse pessoal admirava, viu as obras de Jesus e falou, não tem como esse homem não ser de Deus. Então, Jesus, no seu ministério até aquele momento, tinha curado enfermos, ele ressuscita mortos, multiplicou comida, né? Ele tinha acesso ao pensamento das pessoas. Pensa que aquele momento que Jesus entra na casa de um fariseu, né? Eu acho que, se eu não me engano, é o Simão. E o Simão não oferece água para lavar os pés, não dá o ósculo. Jesus senta à mesa e uma mulher pecadora chega por trás de Jesus e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Naquele momento, o fariseu olha para Jesus e fala assim, se esse homem fosse de Deus, ele não ia deixar uma mulher dessa tocar nele. Não ia de jeito nenhum. O que Jesus fala na hora? Ele conta uma historinha, deixa o cara responder, né? E quando ele responde, pois é, Simão, pois eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu ósculo. E essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela me lava os pés com as suas lágrimas, enxuga com os cabelos, não para de beijar meus pés. Então ele pega o pensamento daquele fariseu e usa. Então, tem como aquele cara fala, nossa, esse cara não é de Deus? Né? Os poderes, todo o poder, a força de Jesus é algo incontestável. Então, todo esse poder Jesus atribui ao testemunho do Pai. Né? Todo esse poder Jesus atribui ao testemunho do Pai. E o que ele fazia, testemunhava quem ele era. Pronto. Agora, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito de Mateus 7 aqui, né? 16 a 18, fala assim, ó, gente. Pelos frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos, de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém as árvores más produzem frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Então Jesus ele vem trazer uma verdade para nós, porque eu estou falando as coisas daquele contexto, mas eu gosto de trazer para nós. E agora? E nós? O que nós fazemos com essa informação? Temos que olhar para dentro de nós, gente, e buscar frutos de arrependimento. Se o fruto de Jesus fazia revela quem ele era, o fruto que você faz revela quem você é. Amém? Por quê? Porque nós estamos numa geração que fala assim. Eu odeio essa frase, mas as pessoas falam o tempo todo. Deus sabe do meu coração. Aí o cara peca, aí o cara trata mal a esposa, aí a mulher vive uma vida toda errada, aí quando você vai chegar para ela para chamar ao arrependimento, você vai exortar, aí a pessoa, não, mas Deus sabe do meu coração, eu não sou isso, eu sou fraco, eu sou isso. Aí se faz de coitado para não receber a exortação. Então as pessoas usam muito isso, e Jesus não dá esse direito para nós, porque ele chega e fala, pelos frutos conhecerão a árvore. Não venha me falar do seu coração, não. Deixa as suas obras falarem no seu coração. Deixa a sua vontade de mudar falar sobre o seu coração. Então a gente tem que olhar, né, que o fruto, neste contexto, né, o fruto que Jesus está falando ali, é o resultado, o sintoma ou uma evidência do que está dentro de você. Se você não busca a palavra, se você tem dificuldade, né, de receber a palavra, né? Poxa, ouvi uma ministração na igreja, é enfadonho. Eu tenho que levantar, tenho que pegar água, eu tenho que começar a fazer coisas para me distrair, para o tempo passar, né? E escola bíblica, então, difícil demais. O que está revelando, gente? Isso é um fruto. Tudo isso é um fruto. Esse fruto revela que você não gosta da palavra. Ponto. E você não tem que se envergonhar disso, gente. Esse sintoma não é para te acusar, mas é para você procurar o especialista. Se sair um caroço ali debaixo do sovaco do irmão Johnson, o que vai fazer? É um sintoma, um caroço. O que ele tem que fazer? Misericórdia. Ele vai ter que procurar um médico, não é? Está repreendido em nome de Jesus. Ô, gente, parece que as coisas fluem na minha cabeça, eu falo, desculpa.
Tá faltando filtro. Então, gente, quando um sintoma aparece, o que você vai buscar? O médico. E quem é o nosso médico, irmã Ana Clara? Jesus. Jesus. Eu falei, Jesus, eu não aguento a palavra, Jesus, eu não aguento, parece que não tem enfadonho, me ajuda. Me cura aqui, ó, faz uma cirurgia nesse meu sovaco. Faz uma cirurgia. Arranca esse tumor de mim, que não aguenta ouvir a palavra. Eu quero amar a tua palavra, Jesus. Então, gente, isso não é para te acusar. A parábola dos frutos é uma parábola de raio-x. O raio-x não é mau. Ele vai revelar se tem doença ou se não tem doença. O raio-x, por si só, não tem. Ele é neutro. Ele não é mau nem ruim. Ele vai revelar. O que você vai fazer com essa informação aí é com você. A palavra de Deus é o raio-x. Então, quando a gente tem que falar aqui, gente, e você pode colocar isso em qualquer situação. Eu tenho que sair correndo aqui da igreja, porque eu não aguento ficar aqui no final, que o papo dos irmãos é chato pra caramba. Qual que é o fruto, gente? Você não gosta de comunhão. Você não gosta de crente, talvez. Porque tem gente que, passa a tarde inteira conversando com os mundanos, e joga bola, e faz, e é aquela alegria. Mas quando vem na comunhão dos irmãos, eu não gosto. O que é o fruto? Talvez você seja mundano. Ou você está mais para lá do que para cá. Então esse fruto é para me condenar? Não, esse fruto é para me salvar. Identificar o fruto é para me salvar. Ao saber disso, eu corro e falo, Jesus, eu não aguento aqueles irmãos, eles são muito chatos. Me põe a mão no coração para com eles. Porque eu devo ter algum problema. Entendeu? Então, e assim vai, gente. Vocês podem colocar qualquer um. O fruto de uma pessoa convertida, né, gente, é obedecer a Deus. Né? O egoísta convertido, ele faz o quê, gente? Ele passa a dividir. Qual que é o fruto da pessoa egoísta? Que é só para ele. Né? E graças a Deus eu sei que tem gente aqui que deve conhecer bem os egoístas. Por quê? Pensa quando fala assim, ó, vamos fazer o junta panela. Aí você vai ver quem é que gosta de dividir. Quem chega com os... E claro, gente, na medida das suas condições. Mas tem gente que tem prazer de trazer os melhores pratos, em quantidades aceitáveis para os irmãos, para a gente dividir com fartura. A gente quer ver a mesa do Senhor. Mas tem gente que dá nó e pingo d'água e não traz nada. Ou então, e tem condições, gente. Eu não estou falando disso. Estou falando de quem tem condições. Ou então trazem poucas quantidades. Tipo assim, eu vou pegar o piorzinho ali, onde que tem o salgadinho mais barato. É esse aí que vai para os irmãos. Egoísmo. Isso não é acusação. Isso é um fruto que você tem que olhar para você. Alô, som. E é isso, gente. Acho que a pilha acabou para eu calar a minha boca. Então, assim, temos que olhar para dentro de nós e buscarmos frutos de arrependimento, né? Já falei. O fruto do convertido é parecer cada vez mais com o mestre. Para começar, gente, a nossa conversão, às vezes nós vamos por obediência. Deus fala, congrega. E às vezes eu não acho os irmãos chato, mas eu congrego por obediência. E ao orar e ao pedir o médico, passa o remédio em mim, cura a minha vida, ele vai te dar prazer nisso. Esse é um exemplo de quem não gosta de comunhão, por exemplo. Né? E aí a gente pode colocar vários exemplos. Coloque o seu aí. Deixa o raio-x de Deus passar dentro de você. E se você, ao examinar a qualidade dos seus frutos agora, então aqui para quem está aqui na live, para quem está aqui na igreja, se você examinou agora alguns frutos seus, você consegue perceber que não são bons. Se o Espírito Santo de Deus tocou em você agora e falou de frutos que não são bons, eu queria que você orasse agora comigo. O Senhor me moveu para fazer uma oração aqui agora com os irmãos, falando assim, Deus, muda o meu fruto. Amém? Se você consegue lembrar de alguma coisa agora, feche seus olhos e pede a Deus.
Senhor, muda as minhas obras, meu Pai. Muda o fruto que está dentro de mim, Deus. O Senhor tem revelado, meu Deus, essa parte podre, essa parte que o Senhor quer tirar de mim. Em nome de Jesus, muda a minha vida. Eu clamo pela cura do Senhor, meu Pai. Que esses sintomas desapareçam, meu Pai. Que eu tenha prazer na Tua palavra, que eu tenha prazer com a comunhão dos irmãos, que eu tenha prazer de dividir, que eu tenha, meu Pai, prazer de ser parecido com o Senhor, meu Pai. Nesse momento eu tenho que ir por obediência, meu Pai, mas que o Senhor coloque em mim a cura, para que eu seja alguém que entrega os frutos, meu Pai, que o Senhor deseja. Amém. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que se arrepender todo dia. Não seja bonzinho consigo mesmo, em alguns pontos. Bonzinho, no sentido de ficar achando desculpa para si mesmo. As pessoas são muito assim, né? Então, o segundo testemunha de Jesus aí foi o próprio Pai. E essa testemunha foi baseada nas obras. E as obras também podem revelar quem você é. Amém? E nós vamos para a terceira testemunha, vamos lá? Então vamos lá. Continuando, versículo 38. Também, aí ele fala, desculpa, vou ter que começar do outro porque é uma continuaçãozinha, né? Senão vai perder o sentido. Que ele coloca, vocês, o Pai quem me enviou, este é o mesmo que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. 38 agora. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são nelas mesmos que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Amém? Então Jesus chama a sua terceira e última testemunha, gente, a palavra. Então Jesus está chamando ali, né? Jesus afirma que a sua terceira e última testemunha é a palavra. Ele afirma que os fariseus examinam. Então fala que os fariseus estudam a palavra. Ele afirma, né, gente? Tem gente que lê esse negócio errado. Examinais as Escrituras. Então como se Jesus estivesse mandando eles examinar as Escrituras. Não, ele está falando que vocês examinam as Escrituras porque acreditam ter nelas a vida eterna. E está certo. Mas são essas mesmas Escrituras que estão falando de mim. Né? Então, ele afirma, né, que os fariseus examinam exaustivamente a palavra de Deus até aquele momento, a lei e os profetas. Eles tinham a palavra na mente, mas a palavra não entrava no coração. Ou seja, eles falavam da palavra de Deus, mas eles escolhiam o que queriam obedecer. Então, geralmente, eles escolhiam o ritual. E eles abandonavam a essência. Né? Tem um versículo que a gente falou muito, né? Não sei se é em Isaías, mas esqueci, Malaquias. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Então, naquele momento, eles não estavam importando com um cara que ficou 38 anos deitado no chão, passando toda aquela humilhação. Eles estavam importando com guardar o sábado. E ele falou, misericórdia eu quero e não holocaustos. Conhecimento de Deus acima desses rituais. Então a gente precisa conhecer Deus para a gente viver a essência da palavra e não ficar vivendo rituais. Porque tem gente que a igreja enche na Santa Ceia. Por quê? Porque as pessoas acreditam no ritual da Santa Ceia. Porque será que Deus só vem aqui na Santa Ceia? Por que a igreja só entra na Santa Ceia? Porque as pessoas estão apontando com um ritual. E não é maldade, gente. A pessoa nem percebe que está fazendo isso. A gente precisa aprender a verdade. Por isso que a gente precisa estudar a verdade, por isso que a gente precisa estar em comunhão para entender a verdade. Porque ao entender a verdade, eu não vou fazer nada só por mero ritual. Ó, Deus, Jesus, se eu falar agora, Jesus está ali agora, na Praça Doutor Carlos, sentado no banco número 3. O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão dar um tchau, Didi, e vai virar as costas e sair correndo aqui. Por quê? Porque Jesus, gente, pelo amor de Deus, eu vou junto. Nós vamos dividir carona, vai sair todo mundo correndo. Mas Jesus está nesse lugar e as pessoas querem cumprir meta.
que bater meta. Eu já fiz a minha parte, eu fui na igreja num domingo aí no mês. Sendo que a nossa vontade, puxa, eu vou lá ver Jesus, eu quero lá obedecer a Deus, ter comunhão com os irmãos, receber a palavra e viver isso, né? E aí, voltando aqui agora o item da testemunha, que eu acabei voltando aqui. Então, eles tinham a palavra na mente, mas não tinham o coração. Prova disso é que eles usavam a palavra para se colocar em posição de superioridade. Então, eles usavam a palavra de Deus e todo mundo acreditava, gente. Quando as pessoas viam um fariseu, gente, não é agora igual nós que temos a Bíblia, que temos Jesus revelando o coração dessas pessoas. E não. Para o povo daquela época, eles eram homens santos. Então, o que eles falavam tinha peso, tinha importância. E eles se aproveitavam disso para explorar o povo. Outra prova que eles não tinham a palavra no coração, que eles não criam em Jesus. Eles tinham um entendimento intelectual, mas não tinham o espírito. Então, gente, outra coisa, outro perigo. Outro perigo é você estudar a palavra sem acessar o Espírito Santo. Tem que ter um equilíbrio nas nossas vidas. Eu preciso de palavra e eu preciso de Espírito Santo. Eu preciso da letra. Mas o que é que nós falamos? Uma vez eu falei com a irmã Ela, nós estávamos discutindo isso. É o pão, a palavra, que sustenta, e o vinho, a alegria, a emoção. Se você viver essas duas faces do Evangelho, ou essas duas faces do nosso relacionamento com Deus, você vai ver um relacionamento de Deus saudável. Porque tem muita gente que está nas igrejas históricas, né, conhece a palavra de Deus, né, eu não quero falar mal de igreja nenhuma, mas tem gente que conhece muito a Bíblia, mas o conhecimento da Bíblia só serviu para se tornar mais arrogante, para falar que os outros estão errados, para humilhar as pessoas com a palavra de Deus. E outros é só do reteté. É espírito, mas não sabe nada de Bíblia. E aí cai num monte de heresia. Então tem que ter um equilíbrio. É palavra e é espírito, é palavra e é espírito. Eu tenho que amar os dois. Eu tenho que buscar os dois. Eu tenho que querer os dois, porque isso faz a diferença. É o João Batista que não precisou fazer um milagre. Mas derretia os corações, provavelmente, porque estava cheio do Espírito com a palavra. E tinha os dois. Então isso também nós temos que buscar, né, gente? A Bíblia, gente, aponta para Jesus. De capa a capa. Quando você vê a Bíblia, gente, a Bíblia é um livro que fala sobre Jesus. Não é o Novo Testamento que fala sobre Jesus. Jesus está na Bíblia inteira. Então, quando você tiver, nós estamos muito agora no Antigo Testamento, Levítico, nós chegamos lá na infraestrutura. Então, quando você lê aquelas coisas, você tem que tentar, cadê Jesus aqui? Põe a lupinha, porque ele está aqui. Jesus está aqui, dentro desses lugares. Então, o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça do serpente, quem era? Jesus. O sacrifício de Abel. A arca de Noé, quem era, gente? Jesus. É a simbologia perfeita. O mundo vai acabar. Deus vai derramar o juízo. Quem entra na arca vai salvar. Deus vai derramar o juízo sobre essa terra. Quem entrar na arca, que é Jesus hoje, vai se salvar. A oferta de Abraão, gente, Isaac. Isaac é uma figura de Jesus, gente. Nós falamos isso há um tempo atrás, né? Isaac tinha aproximadamente 30 e poucos anos quando ele ia ser sacrificado por um homem de 100 e tantos. Você acha que Isaac foi forçado? Né? A gente vê nas historinhas bíblicas aquela criança sendo amarrada, pelo amor de Deus, papai, não me mate. Aquele olhinho de cachorro-pidão, e o velho lá, vou enfiar a faca. Mentira, não foi aquilo. O Isaac carregou a lenha, e quando ele recebeu a notícia, você será o sacrifício, ele se deitou e se entregou. Quem se deitou e se entregou por nós? E o pai ia sacrificar. É a figura perfeita, gente, do Evangelho. São várias histórias de Jesus sendo recontadas ali na Bíblia de diversas formas. E a gente pode enxergar isso. A Páscoa, né, a oferta do Cordeiro Pascual, o tabernáculo, o templo, Moisés, Davi, a serpente levantada no deserto, a serpente de bronze. Tudo é Jesus ali. Então, de capa a capa, nós temos muitas figuras sobre Jesus. Então, aqueles estudiosos, gente, aquele povo ali, eles não tinham desculpa. Quando chegou com a terceira e última testemunha, eles não tinham desculpa. Era Jesus.
Eles tinham uma palavra que eles tanto examinavam e tanto davam valor. Eles tinham um homem lá que era de grande influência. Eles tinham o próprio Deus através das obras que Jesus fazia. Então não havia desculpa para aquelas pessoas, porque as pessoas sabiam que ele era o Messias. Eles não queriam aquele Messias, eles queriam outro. Mas eles sabiam. Assim, nós não temos desculpa hoje de não termos o nosso encontro com Deus, de não aceitarmos a Jesus, de não nos entregarmos a Jesus. Não temos desculpa, porque é claro demais, é cristalino demais. O que nos impede muitas vezes são as nossas vontades. É ou não é? Nós estávamos falando sobre os ateus, né? Que na hora do desespero eles correm para Deus. Então o que é o ateísmo da maioria das pessoas, gente? Maioria esmagadora. É uma desculpa para si mesmo de fazer o que eu quero. Então o que eu quero fazer vai contra o que Jesus diz na Bíblia. Então eu falo, Deus não existe. Deus não existe, Deus não existe. Eu milito a favor dessa causa. Por quê? Porque eu aplaco a minha consciência, que já que Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quero fazer. E aí eu posso ignorar o conselho das pessoas. Mas é a hora que o câncer aparece. E na hora que vem uma turbulência punk no avião, que você fala, ah, meu Deus, é agora que eu vou. Teve um dia que eu estava descendo para Fortaleza. E eram umas correntes de ar punk, que o negócio fazia assim, o avião, e as pessoas foram, a primeira foi daqui a pouco o povo estava, aí gritavam, as pessoas gritavam no avião, e eu segurei na cadeira e fiz minha última oração. Eu achei que eu ia morrer. Eu tinha certeza que não. Cara, e agora? E é sempre assim, toda vez que eu pego um avião, eu vou ali, moça, a hora que eu posso morrer santo é quando eu estou no avião. Que é muito, não tem lógica, gente. Você olha para um monstro daquele, como que aquele troço sai do ar? Não dá para acreditar. A turbina daquele trem pesa toneladas. Mas é uma coisa minha. É uma coisa minha. Eu fico super santo quando eu estou no avião, gente. E... Vamos para o próximo agora, gente. Vamos continuar. Não vamos acabar essa aula hoje. Glória a Deus. Vocês vão descansar. Agora vamos para versículo 41. Vamos seguindo? Aí continuando, né? Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Então Jesus faz uma pergunta para ele vai relatando isso. E o mais importante para nós nessa revelação de Jesus está no versículo 44, perdão. Como podem crer vocês que aceitam glórias uns dos outros e não procuram uma glória que vem do Deus único? Como podem crer? Então ele pergunta para as pessoas. O que ele vem nos revelar, gente? Ele vem nos revelar um dos maiores inimigos da fé. O que é o maior inimigo da fé, gente, hoje, para muita gente? Versículo 44 fala, a busca da glória dos homens. Jesus está falando isso. Ou seja, se você ficar importando com a opinião dos outros, isso vai atrapalhar a sua fé. Se você ficar demais importando com o que os outros pensam de você, do que você vai... Isso vai atrapalhar a sua fé. O que aquelas pessoas queriam, gente? Eles queriam glória, porque se Jesus se levantasse naquele momento, os fariseus perdiam prestígio, porque Jesus não quis estrela com eles. Jesus não colou com eles. Então, ou seja, se Jesus se levantasse, eles iam perder prestígio. Então, o que eles estavam protegendo ali ao perseguir Jesus? A glória dos homens. O que os homens pensavam dele, os benefícios do cargo, né? Então, foi algo que Jesus começou a relatar, gente. Vocês não creem em mim, por quê? Porque vocês estão mais preocupados com o que os outros estão pensando em vocês do que em agradar a Deus. Vocês estão mais preocupados em manter o seu status quo do que seguir o Filho de Deus.
Porque para seguir o Filho de Deus, muita coisa vai ter que mudar na nossa vida. Né? Em termos práticos, gente, o que nos impede de seguir a Jesus é a proteção da nossa reputação. Quantos têm vergonha de falar das coisas de Deus? Porque especialmente os jovens, né, sofrem muita pressão. Porque quando você se coloca como jovem em uma situação ali na escola, na faculdade, você é muito oprimido pelas pessoas. Né? Você é um bobo, você é um trouxa, às vezes. Então, para você não viver essa situação, essa situação, e você se omite. Ou você é pior. Né? Como eu fiz muito na minha vida, entrei na patota dos vagabundos. Fiz o que todo mundo está fazendo. Por quê? Para ser aceito. Porque na nossa orfandade a gente acha que precisa de aceitação. A gente não entende que a gente tem um Pai todo celestial. Gente, eu estou aí para um colega catarrinho do meu lado. O que a opinião desse otário tem contra mim? O que vai mudar na minha vida? Se o Deus Todo-Poderoso me chamou de filho, então a nossa questão, gente, é um problema de orfandade, realmente. A gente não sabe que a gente tem pai. Ou a gente declara-se filho de Deus, mas a gente não vive como se fosse filho de Deus. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar a aprovação das pessoas. Eu tenho que fazer o que o fulaninho quer. É por isso que muitas moças crentes se entregam aos namorados, antes da hora. Por quê? Porque eu preciso de aprovação, ele vai deixar de me amar. Aí eu vou fazer o que ele quer. Aí eu vou deixar de ir na igreja, porque fulano não gosta tanto, né? Eu vou deixar... E os rapazes também, né? Sei lá o quê. Quem está te prendendo? Então Jesus ele vem quebrar essas amarras que às vezes a gente coloca em nós mesmos, gente. Ainda mais agora. Agora nós temos um problema muito mais grave que talvez há alguns anos atrás, ou quando Jesus falou isso. Hoje a gente vive um sintoma, né? Que as publicitárias vão me ajudar aí. A irmã Caroline está aqui. Então, hoje eu tenho profissional para tudo aqui pedir uma consultoria, gente. Nós vivemos numa sociedade imagética, né? Onde você saber tirar uma bela foto é mais importante que você saber falar o português culto. Você vai ser muito mais valorizado se você estiver tirar belas fotos no Instagram, filmagens dando pulinhos e as roupas trocando, e sei lá o que é que mais você tem que fazer. Isso é muito mais importante, vai te dar muito mais prestígio que saber falar direito. Por quê? Porque a gente está vivendo uma sociedade da imagem. Hoje isso é muito aflorado, então a gente vai ter que lutar contra isso. Porque muitas vezes para seguir Jesus, seu filme vai queimar com os homens. Você vai ficar de filme queimado. Porque eles vão querer levantar o pecado e você vai falar, eu não concordo. Eu não aceito. E aí você vai estar lá no serviço e você vai ver uma coisa errada e você vai ser chamado de puxa-saco do patrão. Olha lá o puxa-saco do patrão. Não, eu sou fiel. Deus falou na minha palavra, trabalhem como se fosse para mim. Né? Hoje falam servos, mas no nosso contexto hoje são os trabalhadores, né? Tudo que você for fazer, faz como se fosse para mim, faz bem feito. Não seja o que chega atrasado, não seja o que sai primeiro, não seja o que mata tempo, não seja o que deixa as coisas dispensar. Seja aquele que faz o que é certo. Mesmo que o patrão seja um cara mau. Porque você está fazendo não por causa dele, você está fazendo por causa de Deus. Você está fazendo por causa de Deus. E muitas vezes você vai ser queimado durante os seus colegas de trabalho por causa disso. Né? Nós estamos numa sociedade, gente, onde as pessoas compram seguidores no Instagram. Sabe esse tanto de gente que tem seguidor no Instagram? Um montão deles é comprado, vocês sabiam disso? Tem gente que paga dinheiro para um monte de bots entrar lá e você parecer que é influente, porque você tem muitos seguidores no Instagram. Um outro fenômeno que eu não sabia que está acontecendo muito agora, as pessoas estão alugando estudos de podcast para fingir que estão sendo entrevistados. Então você vê esse tanto de gente com um microfoninho assim na frente e você não sabe, mas que podcast será que é esse? É fake. Sabia disso? As pessoas alugam para fingir. Então eles vão falar frases de efeito, frases bonitas, aí faz o corte e joga só o corte.
Mas se você procurar a entrevista, não existe a entrevista. Por quê? Porque quem são chamados para os podcasts? As pessoas influentes. O Brasil é o maior consumidor de podcast do mundo. Então, todo mundo hoje que está no podcast é cara de influência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fingir uma influência. Eu vou alugar um podcast, colocar nos meus negócios, e aí eu pareço ser o cara influente. Então, essa é a nossa sociedade, gente. São pessoas que buscam a honra dos outros. E o que Jesus vem falar isso? Quem busca a honra dos homens está estragando a sua fé. Está abrindo mão da sua fé. Isso vai atrapalhar você de crer em Jesus. Porque você tem que buscar a glória de Deus. Então, quando você busca a glória de Deus, você aumenta a sua fé. E você vai viver o que Jesus está querendo. Mas se a glória do homem está pesando na sua vida, você não vai. Você vai ser os fariseus da história. São pessoas que buscavam a glória dos homens. E vamos para os nossos 2 últimos versículos agora. Né? Nossos 2 últimos versículos. Eu vou falar assim, ó. 45. 45. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusará vocês é Moisés, a quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos deles, como crerão nas minhas palavras? Então, Jesus veio reiterar que tudo é sobre ele. Jesus faz uma referência direta. Moisés aqui falando, gente. Então, para aquelas pessoas, quando Jesus fala isso, ele está se referindo a Deuteronômio 18:15, que fala assim, ó, Moisés falando, o Senhor, o seu Deus, fará que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Então, aquelas pessoas estavam esperando essa promessa do profeta Moisés. E Jesus está falando, sou eu que Moisés está falando, gente. É de mim que ele está falando. E vocês não me dão ouvido. Vocês não estão dando ouvido para o Moisés, que vocês falam que é o cara. E para fechar, Jesus ainda no contexto do testemunho da palavra, Jesus cita Moisés, como o maior representante da lei, alguém caro para aqueles fariseus. Assim também, nós devemos abraçar o evangelho de Cristo na sua totalidade. Nós não devemos escolher o que é conveniente no evangelho para eu abraçar. Você vai ter que abraçar a parte que você gosta e a parte que você não gosta. Entendeu? Não dá para você abraçar um pedacinho do evangelho. Você tem que abraçar o evangelho inteiro. Eu sei que esses fariseus, eles escolhiam. Então, o pecado deles ali, a hipocrisia deles, às vezes era uma escolha que muitos de nós fazem. Eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo, então isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, e vai fazendo aquele evangelho de mentira, que vai te levar para o céu, da boca da onça. É isso, gente. Porque na palavra está falando dessas pessoas, sabe o que eles são? Jesus chama essas pessoas? Joio. Porque eu sei, gente, que a gente não vai viver a vida de santidade plena que a gente gostaria e que nos é permitida por Deus. Mas, dentro do nosso coração tem que ter uma disposição. Amém? Uma disposição, um desejo, um caminhar em direção a uma vida de santidade. Porque se você tiver uma reflexão muito importante, uma reflexão ampla sobre a Bíblia, ao homem pecar, Deus separa ele da presença. Por quê, gente? Amor. Porque pensa em todos os homens que entraram na presença de Deus. O que aconteceu com ele? Isaías entrou na presença de Deus. Morreu. Deus teve que ir lá, queimar com a brasa viva do altar, levantar ele. O próprio João, no Apocalipse, Jesus se apresenta diante dele. Puf, cai como morto. O que aconteceria se o homem ficasse na presença de Deus em pecado? Ia morrer. Então, por quê? Porque a presença de Deus é tão santa,
tão santa, que às vezes ele não entra na tua casa, porque você não quer abrir mão dos seus pecados. Porque se ele entrar lá, você morre. Pensa no momento em que a presença de Deus foi tremenda. Atos 2. O Espírito Santo vem sobre a igreja. E um mover vai começar a acontecer na igreja. Aí chega um homem, vai lá e vai, conta uma mentira. O que acontece? Quando você conta uma mentira na presença de Deus. A presença de Deus é mais forte, gente. Eu estou falando assim, existem níveis. É claro que existem níveis da presença de Deus. Se Deus chegar do jeito que ele tem que chegar aqui, do jeito que ele gostaria de chegar, talvez, do jeito que a gente clama para ele vir, não tem como, gente, se não houver um mover de santidade em nossas vidas. Não tem avivamento sem santidade. Não tem. Eu anseio pela essa presença maravilhosa. Nós estudamos sobre os avivamentos históricos, a gente fica doido, meu Deus, vem. Mas é a mesma coisa de onça militar ali, ó, outra consultoria. E se um traficante ligar para a polícia? Vem aqui, um cara roubou minha droga. O que vai acontecer com esse traficante? Ele cai no chilindró do mesmo jeito. E se você chama Deus para a sua vida e ele vai achar suas coisinhas ilícitas lá dentro da sua casa? O que vai acontecer com você? Você realmente quer o justo juiz dentro da sua casa? Eu quero. Mas eu clamo pelo sangue de Jesus, me perdoa, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Porque tem gente que está querendo proteger isso. E o seu problema não é ter o pecado, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos e vamos pecar. Nós vamos estar... Agora, você abraçar e ficar protegendo seu pecado com argumentos, você está pedindo para o justo juiz cair, porque ele não vai deixar de ser justo, só porque você quer. Amém? 10 horas em ponto. Falamos aqui, né? Acabei, gente, glórias a Deus. Nem passei os negócios aqui. Tá bom. Mas é isso, amém? Vamos pedir a Deus que essa palavra entre nos nossos corações, para que nós possamos viver baseado nessa verdade. Pensa que o evangelho, gente, não é sobre o que você diz acreditar, mas sim sobre o que você consegue viver. O máximo que você conseguir. Não viva um evangelho com falta de sinceridade, gente. Porque toda vez que você vem aqui e você tem a oportunidade de adorar a Deus ou não adora, você vai ouvir a palavra, mas você fica louco para acabar. Você tá... gente, não precisa vir com uma capa bonita, sabe? Às vezes é um irmãozinho que sobe aqui e vai falar, nós vai, e você tem que valorizar do mesmo jeito que for a pastora Lindy, o pastor Geraldo. Por quê? Porque não é, o valor não está no vaso. O valor não está no vaso. O valor está na palavra. Então, às vezes, vão sentar pessoas nessas cadeiras aqui, que eles não vão falar legal o que vocês gostariam que ele falasse, ou do jeito que você vai ficar avaliando, mas não gostei tanto do jeito que fala. Mas ele está falando a verdade? Então é um tesouro que você está segurando. É um tesouro. Extrai ele o melhor do que você conseguir daquelas coisas. Amém? Queria pedir para o pastor Geraldo orar pelas nossas vidas, para que todas essas verdades aí de João, nós passamos 7 aulas estudando aí João do 19 ao João 5 do 19 ao 47. Foi muita coisa e eu sei que são verdades esplendorosas que Deus pode unir nossas vidas, mas a gente precisa orar e pedir a Deus que isso se torne realidade nas nossas vidas. Amém? Eu me despeço, agradeço. Semana que vem vai ter um outro professor abençoado aqui. Amém? Glórias a Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que procurar viver uma vida de santidade, porque a palavra de Deus diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos buscar essa evolução, crescer na graça, na misericórdia e no conhecimento. E eu creio que nós estamos crescendo.
A igreja está, a gente vê o mover de Deus. Olha que maravilha, né? Domingo passado tinha essa quantidade de gente ou mais, porque o pessoal está tendo sede disso, né? Sede da palavra, querer aprender, querer conhecer, para poder caminhar com Cristo. Você só pode